manipulada por alguns segmentos como sendo um símbolo de impunidade ou de blindagem contra responsabilidades. Na verdade, não é nada disso. Ela é um instrumento de proteção à independência da autoridade. A autoridade, para ter independência, ela não fica subordinada a determinados cenários, determinados riscos, pelo grau da amplitude das suas atribuições, das suas competências. Um promotor de justiça, ele é preservado da hipótese em que um seu colega do lado resolva investigá-lo por improbidade. Tem que ser o Procurador-Geral de Justiça. Corregedoria Geral. Depois, a pena da perda do cargo também tem que ser aplicada a partir de uma ação judicial específica, proposta pela autoridade com atribuição para isso. Em relação aos juízes de direito, em relação aos juízes federais, a magistratura e o Ministério Público como um todo. Portanto, essa discussão, ela tem a ver com o princípio republicano na sua dimensão da proteção da independência funcional das autoridades e aqui olhar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. É isso que se apregoa com esse tipo de instituto. E quando se questiona se esse instituto gera um ambiente mais propenso a dificuldades na implementação das normas punitivas por conta da gestão e do funcionamento dos tribunais, que têm então essas competências originárias, sejam eles ordinários, sejam tribunais superiores, é óbvio que se tem que reconhecer que os tribunais, a priori, não estão preparados para as competências originárias, não são vocacionados principalmente para isso. Mas esse é um problema de gestão. Se pode questionar, se pode formatar dados para um debate, mas não deveria afetar o ponto de vista dogmático que tem fundamentação constitucional. Nós não pensamos que a lei de improbidade possa vir a ser absorvida pela lei dos crimes de responsabilidade. Mas pensamos que o fundamento axiológico que embasou essa hermenêutica, sem dúvida alguma, procede. Tem pertinência. E o fundamento qual foi? O fundamento foi a preocupação com o desequilíbrio do sistema, com a desarmonia, com a profusão de decisões até tresloucadas nessa matéria. Em que se poderia correr o risco de um presidente da República perder o cargo por decisão de direito, de um juiz federal de primeira instância. Quando, na verdade, nós sabemos que a modelagem não é essa. É bem diferente. E a própria Lei 8429 de 92 não toca no assunto. E, ao contrário, pelo regime jurídico do direito administrativo sancionador, ela permite e viabiliza essa aproximação dogmática com o direito penal e, sobretudo, em matéria de prerrogativa de foro. Portanto, esse é um tema intrigante, é um tema atual e que tem merecido discussões não raro até demagógicas, mas que me parece que, tanto no ponto dogmático, no plano do direito constitucional, do direito administrativo sancionador, dos princípios aplicáveis do regime jurídico da improbidade, ele mereça realmente um desenlace que proteja as autoridades contra investidas espúrias e preserve, portanto, o ambiente necessário para a sua independência funcional e para o bom funcionamento do sistema como um todo. Com essas considerações sobre a teoria da pena, eu creio que é o momento de uma pausa para ouvir os nossos alunos, algum questionamento, alguma colaboração para esse debate. Eu fico à disposição aqui. Professor, por qual motivo determinados setores consideram um regime jurídico próprio para a improbidade administrativa e qual seria a repercussão disso na teoria da pena? Muito obrigado. Mais uma pergunta muito oportuna. A doutrina que tem se debruçado sobre esse tema, grande parte, eu diria, talvez não tenha aprofundado, digamos, o olhar sobre esta perspectiva da imersão da improbidade no direito administrativo sancionador. No entanto, a jurisprudência dos tribunais superiores e o Superior Tribunal de Justiça tem sido muito didático a esse respeito, parecem trilhar nitidamente este caminho, esta aproximação. A doutrina
tem tratado o tema como um ilícito civil ou como um ilícito sem nome, uma categoria sem definição nem conceituação. Como se o ilícito ele pudesse escapar à incidência de algum ramo do direito, e não escapa. É verdade que os ramos do direito florescem a cada dia sob esse influxo da globalização das fontes. Nós temos aí o nascimento de novos ramos jurídicos. Vimos que do direito civil veio o direito administrativo, do direito administrativo veio o direito ambiental, do direito ambiental veio o direito urbanístico, e assim existe naturalmente hoje uma velocidade maior no aparecimento de novos ramos do direito. No entanto, ainda que consideremos o direito econômico, o direito regulatório, uma série de ramos jurídicos novos que têm surgido, direito consumidor, que tem abraçado também enorme autonomia. No caso da improbidade, não há que se falar num novo ramo jurídico. E ninguém falou nisso. É do direito administrativo mesmo. O ilícito nasce da transgressão às normas de direito administrativo. E as penalidades são disciplinadas pelo direito administrativo. Ora, que categoria distinta seria essa, a improbidade? Realmente suscita perplexidade, porque Bilac Pinto, que foi o autor da lei da década de 50, que tutelou o enriquecimento ilícito, já chamava atenção a propósito da inspiração norte-americana que norteou inicialmente, que pautou inicialmente todo aquele trabalho. Na era dos códigos de conduta, ainda embrionariamente os códigos de conduta nos Estados Unidos da América. Então, portanto, essa lei de improbidade ela tem também um fator, elemento que tem uma conexão com a ética, além do direito. O problema é que a juridicidade é que dá a segurança jurídica para a implementação de penas que são extremamente graves e que afetam direitos fundamentais. Direitos políticos, direitos de cidadania. Mais do que tudo, hoje o rótulo do ímprobus, o rótulo da improbidade, o carimbo numa ação civil de improbidade administrativa publicizada na mídia, acaba destruindo o patrimônio moral de alguém. Acaba esmagando o indivíduo, a pessoa. Portanto, obviamente que nós estamos aqui diante de um conjunto de sanções, de um regime jurídico muito aproximado do direito penal. E é do direito administrativo, e sendo do direito administrativo, e entrando na rota do direito punitivo, do direito sancionador, do direito penal, da sua aproximação, da teoria da sanção, é direito administrativo sancionador. E sendo assim, tem todo um regime jurídico com carga histórica importantíssima que vem à tona e que disciplina os direitos fundamentais dos acusados em geral e exige do Estado eficiência para a aplicação das normas punitivas. E não simplesmente um manejo irresponsável de institutos como responsabilidade objetiva, como inversão do ônus da prova, ou do ponto de vista, inclusive, do funcionamento do processo civil, com julgamentos que possam caracterizar cerceamento de defesa, reduzir o contraditório, quando se trata de um espectro punitivo que exige observância de exigências constitucionais, de normas constitucionais, de regras e princípios constitucionais atinentes ao direito sancionador. Portanto, o reflexo na teoria da pena de uma concepção que afaste a improbidade da categoria do direito administrativo sancionador e a aproxime de um ilícito civil, por exemplo, ou de uma categoria etérea, que não tenha nomenclatura, nem tenha regime próprio, o risco é a erosão mesmo dos direitos fundamentais. O risco é a civilização de uma matéria que deveria estar mais aproximada do campo penalístico do campo civilístico. Esse risco, evidentemente, hoje, está sendo mitigado pela orientação segura dos tribunais superiores, que não pactuam com abusos do poder acusatório nesse campo.
e que tem estancado abusos hermenêuticos que deteriorem o princípio da segurança jurídica, o princípio da legalidade ou da tipicidade, a partir dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. E da aproximação simétrica com o direito penal, que claramente denota uma tendência saudável das cortes superiores no trato deste assunto. Portanto, me parece, o debate sobre regime jurídico foi negligenciado durante largo tempo aqui no Brasil, envolvendo esse tema. No entanto, as ações proliferaram, os abusos também, os equívocos, e o regime jurídico é sempre o universo no qual se delimita melhor o conteúdo dos direitos em jogo. Portanto, eu acho que com essas considerações, eu consigo, se não responder, pelo menos mitigar a ansiedade de quem certamente se torna perplexo diante desse tipo de polêmica. Alguma outra pergunta, pessoal? As penas previstas na lei de improbidade são mais graves do que as sanções penais para os mesmos fatos? Muito obrigado. Também uma pergunta importante, pertinente, que suscita precisamente essa reflexão sobre o paralelismo entre o direito penal, o direito sancionador da improbidade. E, em algumas situações, não há dúvida de que, por exemplo, o ilícito de prevaricação, que pode configurar tanto na órbita penal quanto na órbita da improbidade, as penas mais graves situar-se-ão no campo da improbidade. De um lado, essa constatação pode ocorrer. De outro, nós temos que também que pode nem existir o ilícito penal e existir o ilícito da improbidade. Perfeitamente possível que uma determinada transgressão ela não se revista de uma característica penal, de elementos penalísticos, de tipicidade penal, e ao mesmo tempo ela encaixe perfeitamente todos os requisitos da tipicidade no âmbito da Lei 8429 de 92. Isso é factível. No entanto, nos grandes casos que envolvem corrupção, ou extorsão, grandes crimes contra a administração pública que também repercutem no campo da improbidade administrativa, a vantagem do direito penal é que ele tem a pena privativa de liberdade e que a improbidade não tem. A Lei 8429 não tem. A vantagem da Lei 8429 é que ela pode permitir uma ação de cunho civil, aí sim, civil, na perspectiva do processo civil, em que a velocidade, o ritmo da demanda pode ser muito diferente, pode ser muito maior. E essas penas, essas penalidades, elas terão que se compatibilizar apenas, então somente, na medida em que a culminância dos processos pode mostrar a coexistência de penalidades idênticas, o efeito da suspensão de direitos políticos oriundo da esfera penal, a suspensão de direitos políticos imposta pela lei da improbidade administrativa, por exemplo, a demandar uma compatibilização, uma operacionalização do ponto de vista do concurso de ilícitos, enfim, da teoria das normas. Portanto, aqui nós temos, sim, um espaço importante de diálogo entre direito penal e direito administrativo sancionador. No entanto, essa perspectiva da gravidade, ela também foi trabalhada historicamente à luz de doutrinas muito antigas. Eu recordo de Goldschmidt. Isso aí vem de longa data sobre a discussão em torno da identidade ontológica ou não dos ilícitos. E, na verdade, não há essa
distinção ontológica entre os ilícitos. Não há uma distinção, digamos assim, de natureza em que o ilícito extrapenal tenha que ser necessariamente menos grave do que o ilícito penal. O que há é um critério objetivo através do qual a pena privativa de liberdade só pode ser combinada para o ilícito penal. No direito espanhol, a pena da suspensão de direitos políticos também é do direito penal, originariamente. Aqui no Brasil, não. Existe esse tipo de restrição em que nós temos também, de outro lado, portanto, além da ausência de diferenças substanciais entre os ilícitos, nós temos sim fenômenos em que o próprio direito penal vem sofrendo uma administrativização crescente. Basta notar o que ocorre nos juizados especiais criminais, por exemplo, em que há um espaço para a transação, para os acordos, para a reparação do dano como motivo para extinção do processo, em que há uma clara redução de incidência do direito penal, ou pelo menos o seu redimensionamento do ponto de vista operacional, para adaptar-se a novos institutos como esses relacionados ao consensualismo contemporâneo, que acaba invadindo o direito penal. E nós temos, paradoxalmente, ferramentas como essa da Lei de Improbidade Administrativa, que, em última análise, pode até vir a perseguir a proteção do erário, como ocorre nos ilícitos do artigo 10, e aqui o interesse público é tido como indisponível e simplesmente não se fala na possibilidade de acordo quando já proposta uma ação civil de improbidade administrativa, ainda que todas as características da demanda recomendassem um acordo para mitigar, para aliviar a pressão inerente à perspectiva do insucesso do processo, do fracasso processual. Essa seria uma forma de analisar e enxergar essa questão, por exemplo. Outra seria a visualização de uma rápida recomposição do dano, ou mesmo do efeito pedagógico do processo. À medida em que existe uma adesão na solução consensual, ela tem que ser mais eficaz do que a solução imposta pela via coercitiva da decisão judicial. Eu chamo a atenção para esses paradoxos do sistema normativo vigente, contemporâneo, em que o direito penal não necessariamente é mais grave do que o outro direito administrativo sancionador, em que o direito penal, ao contrário, tem sofrido uma flexibilização crescente e que se contrapõe a uma rigidez aparentemente crescente também do direito administrativo sancionador, em que o diálogo entre esses ramos do direito nem sempre acontece de modo como se espera que devesse acontecer, no sentido da facilitação de uma incidência harmônica, coerente e comprometida com segurança jurídica e com todo aquele ideário que preside o direito punitivo. Portanto, me parece que a pergunta suscita, digamos assim, essas reconduções, reflexões, digressões, enfim, sobre as relações entre o direito penal e o direito administrativo sancionador, que na tutela da probidade geram também, eventualmente, paradoxos importantes. Por favor, professor, quais são os critérios objetivos para fixar um apenamento proporcional e razoável? A pergunta demonstra essa inquietude e suscita efetivamente a dificuldade que traz a Lei 8429/92, porque os critérios postos pelo legislador são muito restritos, limitados, dizem respeito à extensão do dano e ao proveito patrimonial do agente. Nem sempre esses pressupostos, em primeiro lugar, são necessários. Em segundo lugar, eles são insuficientes, ainda que necessários, quando são necessários. Portanto, nós temos que nos socorrer do direito penal, como eu referi anteriormente, do artigo 59
com o seu conjunto de vetores. E, evidentemente, que há ainda espaço para balizamentos mais elásticos por parte do Judiciário, no tocante à densidade normativa que se pode extrair tanto do princípio da razoabilidade quanto da proporcionalidade, em contraposição à natureza da ofensa e aos seus reflexos no bem jurídico tutelado, nos valores abrigados pela norma cuja vigência se quer defender. Portanto, não há prioristicamente um conjunto de critérios rígidos. Além da analogia com o direito penal, é possível extrair soluções mais justas da incidência direta da razoabilidade como vetor, a questão da conexão com a realidade, do que seria normal impor como resposta estatal para aquele ilícito, e da proporcionalidade na relação completa que a proporcionalidade viabiliza no tocante ao dimensionamento do ilícito e seus reflexos como sendo ponto de partida para a resposta do Estado. Eu gostaria de encaminhar o encerramento desta aula recuperando aqui a ideia que tem norteado o conjunto das exposições. Probidade, seus pilares conceituais, grave desonestidade, grave ineficiência, submissão ao direito administrativo e, como tal, objeto do direito administrativo sancionador, apesar da sanção ser veiculada originariamente pelo Poder Judiciário e não pela administração pública. A existência de um regime jurídico que traduz a incidência de princípios constitucionais como da legalidade, tipicidade, culpabilidade, presunção de inocência, proporcionalidade e razoabilidade. O impacto desse regime jurídico na teoria da tipicidade, uma visão mais restritiva, comprometida com segurança jurídica, com todo esse ideário. E, finalmente, os reflexos na teoria da pena. Comparação das penalidades criminais das penalidades previstas para o ato de improbidade, a diferença das penas aplicadas por instâncias distintas e a sua convivência, e os critérios para a incidência das penalidades e as dificuldades no controle também desses critérios em face, inclusive, da discussão sobre discricionariedade judicial que sempre emerge nesses momentos. Eu, mais uma vez, coloco à disposição o e-mail para esclarecimento das dúvidas e ficaremos à disposição para qualificar esse diálogo com você, telespectador. O e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Relembro que quem quiser acessar as aulas pode fazê-lo no YouTube. www.youtube.com/saberdireitoaula. Foi um prazer estar aqui com vocês. Quero também agradecer a presença dos alunos que prestigiaram mais esse encontro. Ficaremos à disposição e convido para a próxima aula, que tratará sobre a ação civil pública de combate à improbidade administrativa. Muito obrigado.